Muito boa tarde a todos, bom tê-los conosco na companhia desta tarde maravilhosa. Olha só, ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral uma plantinha que é muito famosa aqui na nossa região, o azevém. O repórter Rodrigo Gonçalves e o cinegrafista Célio Gasparetto conversaram com especialistas e nos contaram que o azevém é rico em proteínas, considerado o principal alimento para os animais durante o inverno. Mas com a chegada da primavera também é responsável por causar alergias nos seres humanos. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. Vou mudar de tela aqui para a gente já chamar a nossa entrevistada, né? Porque a gente pode dizer então que o azevém é famoso para o bem e, digamos assim, para o mal também. Porque várias pessoas sofrem com essa alergia. A médica alergista e imunologista a doutora Andressa Zanandrea, que vai responder algumas perguntinhas que já vieram ontem. O nosso WhatsApp, para quem ainda não tem, é 984052073. Eu acho que eu já vou começar cumprimentando a doutora e perguntando... tem uma pergunta aqui já direto da... Tem a Juliane que participou com a gente, tem a Roseli. Tá, mas as perguntas dela são muito específicas. Deixa eu fazer a minha primeiro, então. Doutora, muito obrigada pela participação conosco. Obrigada, né, por dar uma paradinha no trabalho e estar com a gente aqui no BG+, dentro do Balanço Geral. A minha principal dúvida é se o azevém é a principal causa das alergias nessa época aqui na nossa região. Se a gente pode dizer que é o principal causador de alergias. Sim, Fabiana, o azevém, ele é o principal pólen aqui da nossa região, então, como você mesma falou, ele é usado para a alimentação do gado. Então, nos 13 estados aqui do sul, ele é o principal pólen e, como você falou, por ele ter bastante proteína, essas proteínas que são alergênicas e acabam ocasionando mais a alergia. Doutora, na prática, né, não sei se é como a gente imagina, tá aí a imagem do azevém, é assim, ele solta o pólen, que é um pozinho, vai para o nariz e para os olhos, causa a coceira. É simples assim ou é um pouquinho mais complexo para a gente explicar na prática como funciona? Esse pólen, ele é como se fosse um pozinho e tem um peso molecular muito baixo. Então, o próprio vento, ele carrega esse pozinho. E aí, esse pólen entra tanto na nossa mucosa nasal quanto na mucosa ocular. E aí, acaba gerando uma inflamação, uma resposta imunológica e uma alergia, ocasionando uma resposta alérgica em si. Então, e aí vai gerar todos os sintomas, a coceira no nariz, a coceira nos olhos, o lacrimejamento, muitos espirros, às vezes ocasionando até tosse, coceira na garganta, e até em pacientes asmáticos que já têm asma, pode desencadear até crise de asma mesmo. Mas isso tem que ser para quem é predisposto, é assim que funciona, porque no meu caso, comigo, graças a Deus, não acontece. Mas com muitas pessoas, né, isso acontece bastante. Tem que ter essa Isso, predisposição. existe essa predisposição genética que influencia bastante mesmo, e você tem que estar exposto o tempo todo a esse pólen, a esse alérgeno. Então, essa exposição a longo prazo começa a desencadear a reação inflamatória e a resposta alérgica no corpo humano. A Roseli Coradi, está participando aqui com a gente. Roseli, muito obrigada. Ela pergunta, além de espirro, sangrar o nariz, coriza, bolhas na garganta, é normal inchar e doer a região da face e doer a cabeça? Como devo proceder se os antialérgicos já parecem não fazer mais efeito? Sim, isso pode acontecer. A gente tem aquela sensação de inchaço dos olhos, do rosto, e pode ocasionar dor de cabeça, dor na face e até evoluir para uma sinusite mesmo, porque fica com o nariz muito congesto, né? Então, o tratamento dessas alergias, da rinite, da conjuntivite alérgica, a gente usa, o tratamento em si é o spray específico para o nariz. Não adianta você ficar só tomando antialérgico ou tomando corticoide, que isso vai amenizar os seus sintomas, mas não vai tratar. O tratamento é feito com um spray específico no nariz, o colírio, às vezes antialérgico, quando é necessário, né? E se isso não for o suficiente para conter os sintomas, aí tem indicação, hoje em dia tem a imunoterapia específica para pólen, que antigamente a gente falava só em vacinas de alergia, né? Mas hoje em dia tem gotas. Então, essa imunoterapia a gente consegue fazer específica para alergia a pólen e que resolve muito nessa questão tanto da rinite quanto da conjuntivite alérgica. Tem muita gente perguntando sobre os colírios, né? Pedindo recomendação, a gente não pode passar aqui ao vivo, né? É meio antiético. Mas tem muita gente falando da coceira nos olhos também, como a Teri Prestes e a Belardo Luz. Tem outros telespectadores também perguntando sobre a coceira nos olhos, como fazer. Sempre tem que lavar bastante os olhos com água corrente, tá? Soro fisiológico também ajuda, mas o tratamento, quando a gente realiza o tratamento correto com spray no nariz,
o próprio spray ele consegue conter a coceira dos olhos. E aí, em últimos casos, a gente prescreve o colírio específico, o colírio antialérgico. Vamos falar de prevenção, que já tem muita gente digitando, mas meio que repetindo os sintomas aqui, porque está todo mundo muito agoniado com isso. Eu vejo, né? Eu convivo aqui, tem o Elton Prado, tem a Ângela Kramer, tem lá em casa o pessoal lá de casa também. O que fazer para prevenir, se é possível, doutora? A prevenção na questão dos pólens fica um pouco difícil, né? Porque o pólen ele está circulante, o vento está fazendo esse pólen circular em todos os ambientes. Então, é diferente do ácaro ou da poeira que a gente consegue tomar algumas medidas. O pólen, infelizmente, não tem muito que a gente faça, porque ele está circulante em todos os ambientes. Não adianta você ficar cortando o ipê, cortando a laranjeira que está lá no quintal da tua casa, que não vai amenizar os seus sintomas, porque o pólen ele está circulante no ar, no ambiente. Então, método preventivo, a gente orienta sempre o paciente. No próximo ano, antes de começar a primavera, um pouquinho antes de começar a floração, procure o seu alergista e já inicie o seu tratamento para você não chegar a ter sintomas, a ter muitas crises e assim atrapalhar a qualidade de vida. Isso é bem provado. Lá em casa foi assim, fiz com a minha pequena de 12 anos, esse ano ela não sentiu nada. O Nicolas fez uma pergunta bem interessante. Quanto tempo é o período de duração da alergia? Se tem isso, se existe esse período assim que as pessoas podem se programar, é isso e deu? Não, enquanto tiver pólen circulante, vai manter os sintomas. Então, geralmente, esse ano, por exemplo, a floração já começou mais cedo, né? Então, provavelmente vai agora final do inverno e a primavera toda. Quando é específico só do pólen, dura só essa sazonalidade e depois melhora. Tá certo, doutora. Quero agradecer pela participação com a gente, doutora Andressa Zanandrea, alergista e imunologista. Ficaram várias perguntas, vou combinar com a doutora que o que ficar de muito diferente a gente pode gravar e trazer para o pessoal, pode ser, doutora? Ótimo, pode ser. Pode ser sim. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, bom trabalho aí. Gente, agradecendo mais uma vez a participação de todos. Aqui ficaram muitas perguntas, mas a gente fica bem feliz que todo mundo participa.